Olá, eu sou o Lucas Retono, sou criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como liderar pessoas dominadoras. Esse é o terceiro vídeo da nossa série. Nessa série de vídeos eu estou detalhando com vocês estratégias de como que você pode liderar pessoas difíceis. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que você pare esse vídeo, assiste o primeiro vídeo e depois você volta para esse. Porque o primeiro vídeo dessa série ele é fundamental para que você entenda a estratégia básica para lidar com pessoas difíceis. Ou melhor, pessoas diferentes. Já nesse vídeo eu vou detalhar com vocês uma estratégia de como que você pode liderar pessoas consideradas dominantes. Que são aquelas pessoas que dominam, que são persuasivas, que são determinadas. Essas pessoas são fundamentais para a sua empresa. Por quê? Ter membros da equipe dominante é uma forma ótima de você alcançar resultados extraordinários. Essas pessoas são determinadas, são ousadas. Porém, quando a atitude delas é exagerada, elas podem trazer problemas para a sua equipe. Elas podem acabar com a moral das pessoas da sua equipe. E isso pode trazer problemas se você não souber lidar com as situações onde esse perfil é ruim e não souber potencializar as situações onde esse perfil pode trazer resultados diferenciados. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar como você pondera situações onde essa pessoa pode causar problemas e como que você maximiza o resultado utilizando as qualidades das pessoas dominantes da sua equipe. Por isso, entender como fazer isso, entender como liderar pessoas dominantes é fundamental para você aprender a criar um time de alta performance. Então vamos lá. Primeiro passo. O que é uma personalidade dominante? Quais são as características de uma pessoa dominante? Uma boa definição aqui, para a gente entender o que é uma pessoa dominante, é a personalidade dominante envolve a tendência de se comportar de maneira assertiva, contundente e segura de si. Ou seja, as pessoas dominantes usam a sua influência para convencer as outras pessoas a atingir resultados que elas consideram relevantes. Ou seja, as pessoas dominantes elas alcançam a influência demonstrando a sua competência e valor para suas equipes. Portanto, uma pessoa dominante, geralmente ela tem uma imagem de ser mais competente devido ao seu comportamento forte e destemido do que necessariamente pelas suas qualidades pessoais. E essas pessoas geralmente não têm medo de falar em grupo, elas são aquelas pessoas que respondem primeiro as questões, elas são participativas nas reuniões e elas assumem riscos que os outros perfis, que as outras personalidades geralmente têm mais receio. E como que você pode reconhecer uma pessoa dominadora na sua equipe? Geralmente as pessoas dominadoras, elas estão ou almejam uma posição de liderança. E mais ainda, elas são pessoas autoconfiantes. Elas são aquelas pessoas que são tão autoconfiantes que podem chegar a parecer pessoas arrogantes. E mais ainda, elas também gostam de dar direcionamento para a equipe. São aquelas pessoas que vão direto ao ponto, que são assertivas e contundentes na sua comunicação. Elas sempre têm uma direção, elas estão sempre voltadas a um resultado específico. E elas também têm um espírito de liderança natural, ou seja, elas tomam decisões rápidas, elas influenciam as outras pessoas a trabalhar junto com elas em participação nos seus projetos. São aquelas pessoas também assertivas, que não ficam perdendo tempo com coisas não relacionadas ao seu resultado almejado. São aquelas pessoas diretas, retas e muitas vezes elas podem monopolizar as discussões e as reuniões devido à sua assertividade. E muitas vezes também pessoas dominadoras demonstram ser impacientes. Elas não gostam muito de rodeios. Elas querem ir direto ao assunto. Elas querem atingir logo o resultado. Por isso, elas acabam não tendo muita paciência em perder tempo com assuntos paralelos ou com contribuições de seus colegas quando elas percebem que aquelas contribuições não são assertivas e diretas ao ponto. E mais ainda, quais são as vantagens de você ter uma pessoa dominadora na sua equipe? Lembra, uma pessoa dominadora, ela tem uma liderança forte, é aquela pessoa que almeja posições de liderança. Por isso, pessoas dominantes, elas se destacam em situações estressantes e com cargas de trabalhos pesadas. São aquelas pessoas que têm um desafio grande, elas aceitam aquele desafio e não ficam reclamando. Pelo contrário, elas são motivadas por grandes desafios.
E mais ainda, elas usam também a sua energia e a sua assertividade, quando usadas de forma positiva, elas ajudam a equipe a manter o foco nas tarefas e nos projetos. São aquelas pessoas determinadas a atingir os resultados. E mais ainda, quando uma pessoa dominadora sabe lidar com a sua própria energia e o seu próprio entusiasmo, esse caráter, essa personalidade, faz com que as pessoas assumam desafios felizes e elas não têm medo de correr riscos e assumir responsabilidades. Por isso, uma pessoa dominante, ela é muito capaz de aceitar as mudanças e correr atrás de resultados que os outros perfis têm mais dificuldades e receios. Porém, quais são as desvantagens de ter uma pessoa dominadora dentro da sua equipe? Quando esse comportamento ocorre de forma exagerada, outras pessoas podem se sentir intimidadas pela pessoa dominante. Uma pessoa dominante tem um caráter forte, tem opiniões retas, diretas, e outras pessoas podem se sentir intimidadas quando esse perfil é muito exagerado. E mais ainda, quando essa pessoa dominadora não reconhece o impacto das suas atividades, ela também pode passar por cima do sentimento de outras pessoas. Ela pode se tornar agressiva em algumas situações. E isso pode fazer com que os relacionamentos dela com os outros membros da equipe se tornem um problema. Por isso, uma pessoa dominante tem que ser potencializada, aumentando a sua consciência sobre o impacto das suas ações nos outros membros da equipe. E agora, como que você pode liderar uma pessoa dominante? Aqui eu vou te dar 5 dicas de como que você pode liderar uma pessoa dominante para que ela não extrapole as suas qualidades. Ou seja, como que você lida com uma pessoa que está exagerando no comportamento dominante. Primeira dica aqui, ao falar com uma pessoa dominante, seja firme e assertivo. Manter o foco da discussão com uma pessoa dominante é fundamental. Por isso, mantenha suas conversas direcionadas e diretas. E mais ainda, ao falar com uma pessoa dominante sobre alguma consequência negativa das suas atividades, dos seus comportamentos, mantenha o seu contato visual. Mostre para essa pessoa que você está lá firme na sua posição. Vá direto ao ponto e fale com confiança e não recue. É muito comum que uma pessoa dominante ela não tenha consciência sobre o impacto dos seus comportamentos. Por isso, ela vai retrucar, ela pode ficar na defensiva e pode até ficar agressiva. E você não deve recuar e nem fazer generalizações. Seja específico, apoie os seus pontos, as suas conclusões, as consequências do que você está falando em evidências claras, exatas. Seja específico no seu feedback e se mantenha firme e confiante ao falar com uma pessoa dominante da sua equipe. Segunda dica, discuta o impacto do seu comportamento. É muito comum pessoas dominantes não perceberem o impacto negativo do seu comportamento. Pelo contrário, elas acham que elas estão certas e que as outras pessoas que estão reclamando à toa, as outras pessoas que estão fazendo mimimi. Por isso, mostre para as pessoas dominantes da sua equipe qual que é o impacto negativo das suas ações, dos seus comportamentos. Converse com ela em particular e explique as suas preocupações de como as consequências negativas podem prejudicar ela a atingir os seus resultados. Como que essas consequências podem prejudicar ela a realizar os seus objetivos. Dessa forma, ela vai se conectar mais e vai entender que, se ela não mudar o seu comportamento, os seus resultados vão ser prejudicados. Terceira dica, trate-o com respeito. Pessoas dominantes querem muito ser respeitadas e elas apreciam que as suas opiniões sejam ouvidas. Por isso, ao dar o feedback para uma pessoa dominante, mostre o seu respeito pelo seu ponto de vista. Considere o que ela está falando. E, se ela ficar agressiva, se ela perder a calma, permaneça calmo. Contorne a situação com empatia. Entenda que aquela pessoa ela não está sendo agressiva com você diretamente. Sim, ela está sendo agressiva com ela mesma. Ela está com raiva que o seu comportamento negativo está prejudicando ela mesma. Por isso, tenha empatia, mantenha-se calmo e evite bater de frente quando essa pessoa ficar agressiva. Dê um feedback claro, reto, direto, porém de forma muito respeitosa. E considere o seu ponto de vista. Considere o que ela está falando e use esse ponto de vista para chegar em ações onde ela mesma pode melhorar. Quarta dica,
encoraje o trabalho em equipe. Para algumas pessoas dominantes, pode ser difícil se socializar com os outros membros da equipe. É aquela pessoa reta, determinada, que quer resultados, que vai correr atrás dos seus resultados. E, em alguns casos extremos, essa pessoa tem dificuldade de se socializar com os outros membros da equipe. Ela não participa de eventos sociais, ela não vai no happy hour, ela não almoça com as outras pessoas porque ela acha que aquelas outras pessoas estão enrolando, não estão querendo trabalhar. Por isso, em alguns casos, é importante que você ajude essa pessoa a trabalhar melhor em equipe. E aí você pode criar eventos para socializar essa pessoa e mostrar para ela a importância dela trabalhar em equipes. E mais ainda, ao buscar uma dinâmica em grupo para fazer com toda a sua equipe, você ajuda não só essa pessoa a se integrar melhor com a equipe, como você também ajuda na formação da equipe como um todo. Por isso, procure dinâmicas em grupo para que o seu time possa entender melhor os perfis comportamentais e as diferenças de personalidade entre as pessoas. E isso é o que eu vou te dar agora como a quinta dica. A quinta dica é você realizar testes comportamentais. Ao fazer um teste comportamental com toda a sua equipe, você ajuda as pessoas a entender os diferentes perfis. E isso vai fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais harmoniosa. Elas vão saber que cada perfil tem as suas qualidades e tem os seus pontos fracos, tem os seus pontos de debilidade. E assim as pessoas vão conseguir entender como que elas apoiam umas aos outros para que o seu time tenha uma performance ainda melhor. Um bom exemplo de teste comportamental que eu uso em todos os meus processos de coach, que eu uso em todos os meus treinamentos, é o DISC. O DISC é um processo simples que você pode utilizar para fazer um teste comportamental com todos os membros da sua equipe. Agora, como que você pode tirar o melhor das pessoas dominadoras da sua equipe? Como que você pode potencializar o comportamento dominador para alcançar resultados extraordinários? Aqui eu vou te dar 4 dicas. Primeira dica, atribua trabalhos desafiadores. Quando você for delegar um trabalho para uma pessoa dominadora, dê para ela um trabalho que seja desafiador. Desafie essa pessoa. Pessoas dominadoras adoram desafio. Por isso, dê para ela um trabalho que seja de fato casca grossa e aloque ela em projetos que sejam orientados a resultados. Não fique alocando uma pessoa dominadora em projetos que sejam mais abstratos, em projetos que não levem a resultados tangíveis. Coloque essa pessoa em projetos que sejam desafiadores, estique a corda e dê para ela resultados, a possibilidade dela atingir resultados extraordinários e concretos. E lembre-se, ao falar com uma pessoa dominadora, é mais importante ainda, sempre é importante, mas com ela é ainda mais importante, você definir metas SMART. Ao definir metas específicas com essa pessoa, e até dar uma meta um pouquinho mais estendida, você consegue tornar essa pessoa com um pensamento mais focado em um resultado tangível. E a segunda dica? A segunda dica é: reconheça o seu trabalho. As pessoas dominadoras têm uma necessidade de ser reconhecidas nas suas ideias e realizações. Por isso, acompanhe o trabalho da pessoa dominante e reconheça os seus comportamentos certos. Reforce com elas quais são aqueles comportamentos que estão fazendo ela ganhar o jogo. E assim você vai reforçar para ela quais comportamentos que ela deve reforçar. E mais ainda, descubra como o seu membro dominante quer ganhar da empresa. O que motiva ele? E vincule essa recompensa com o atingimento de metas. Assim, você vai ver que uma pessoa dominante ela é capaz de atingir resultados extraordinários quando a recompensa é valiosa para ela. Uma pessoa dominante é destemida, ela vai ser focada, ela vai conseguir atingir os resultados desde que você mostre o valor da recompensa ao atingir aqueles resultados. E a terceira dica, deixe ela definir o caminho. Uma pessoa dominante precisa de autonomia. Ela tem a necessidade de definir o seu próprio caminho. Por isso, atribua para ela projetos onde ela possa ter mais autonomia e trabalhar muitas vezes até de forma individual, com pouco contato e dependência dos outros membros da equipe. Atribua para ela projetos onde ela de fato tenha autonomia para atingir os resultados. E mais ainda, quando você delegar uma atividade ou um projeto para uma pessoa dominante, aqui é muito importante que você diga o resultado, onde ela tem que chegar, onde que ela tem que chegar com aquele projeto, quais são os resultados tangíveis que você espera daquele projeto. E
evite falar o como. Uma pessoa dominante, ela tem a necessidade de definir o seu próprio caminho. Por isso, não fique tão dedicado a dar dicas operacionais de como que ela pode resolver o problema. Uma pessoa dominante, foque muito no resultado e acompanhe o seu trabalho para que você possa ir reforçando quais resultados que ela está atingindo com o seu esforço de forma correta e quais resultados são indesejáveis. E a quarta dica, não restrinja suas grandes ideias. Pessoas dominadoras têm soluções criativas e ousadas. São aquelas pessoas que têm ideias gigantescas, têm grandes ideias, têm grandes soluções e muitas vezes essas ideias sim são impraticáveis. Porém, você não vai conseguir mudar a sua visão. Você não vai conseguir argumentar e mudar a visão de uma pessoa dominante. Pessoas dominantes são cabeça dura, por isso elas são determinadas, elas vão ficar reforçando a sua visão. Por isso, quando alguma pessoa dominante mostrar para você uma ideia que você considera impraticável, em vez de você sufocar o seu entusiasmo com críticas, mostrando as falhas, faça o contrário, sugira para ela maneiras pelas quais ela pode aplicar as suas ideias. Faça com que ela pense de forma mais simples e aplique parte das ideias em vez de pensar naquela visão grandiosa como um todo. E se você tem uma alternativa para aquele resultado, para aquela solução, explique para ela como a sua alternativa vai trazer resultados mais rápidos para aquela pessoa. Essa pessoa, ela busca sempre resultados. Por isso, se você mostrar para ela que você tem uma outra solução que vai trazer para ela resultados mais rápidos, aí sim é capaz dela comprar a sua ideia. Por isso, ajude os membros dominantes da sua equipe a pensar melhor e tomar decisões mais racionais, mais bem pensadas e agir de forma mais simples e prática quando eles trouxerem uma grande ideia para você. E você, gostou desse vídeo? O que você aprendeu para lidar com as pessoas dominantes da sua equipe? Como que você vai potencializar o resultado da sua equipe trabalhando com pessoas dominadoras, usando o melhor delas? Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu, quais outras dicas você pode nos dar, como mais você pode usar o potencial de uma pessoa dominadora dentro da sua equipe. Eu, por exemplo, eu vou assumir aqui para vocês. Eu sou uma pessoa dominadora. No começo da minha carreira, quando eu era mais jovem, eu não tinha consciência disso. Eu vi os outros perfis como fracos, cheio de mimimi, cheio de desculpinha, braço mole. Porém, com o tempo, eu fui percebendo que a minha personalidade dominadora, sim, tem pontos fortes. Porém, ela também me traz algumas debilidades. Eu também tenho alguns impactos negativos por ter essa personalidade. E assim, eu fui percebendo que tomadas de decisão não é meu forte. Eu tomo decisões rápidas, apressadas, sem ver todas as consequências. Eu também posso ter uma personalidade que me torna arrogante com as outras pessoas, quando eu acho que as outras pessoas não têm capacidade. Eu julgo muito as outras pessoas conforme o seu status social. Ou seja, quando eu aumentei o meu nível de consciência sobre a minha própria personalidade, eu consegui entender o impacto negativo que eu causava em outras pessoas. Eu consegui entender em quais pontos a minha personalidade me traz dificuldades. Assim eu também consegui aprender a como potencializar o meu resultado usando as habilidades de outros perfis. Ou seja, uma pessoa dominadora, ela costuma não ter consciência sobre o impacto das suas atividades. Por isso, se você tem uma pessoa dominadora na sua equipe, comemore. Essa pessoa pode atingir resultados extraordinários dentro do seu time. Porém, ela deve ter um nível de consciência aumentado para entender para ter empatia pelo sentimento das outras pessoas e também tem que ter os seus resultados, quando exagerados, ponderados. Por isso, ter uma pessoa dominadora na sua equipe é bom. Essa pessoa tem um senso de liderança nato. Porém, pondere, ajude essa pessoa a desenvolver a sua liderança considerando o sentimento das outras pessoas. Já no próximo vídeo eu vou falar com vocês como liderar pessoas perfeccionistas e detalhistas. Agora, para você continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá no blog eu tenho um artigo mais completo sobre como lidar com pessoas dominadoras. E por que você deve ler o artigo? Ao assistir o vídeo e depois ler, você vai aumentar o seu nível de memorização, você vai aumentar o seu nível de aprendizado. Por isso, para um pouquinho agora,
vai lá no blog, lê o artigo e depois você volta aqui para assistir mais vídeos. É muito importante para que você leia para aumentar o seu nível de aprendizado. Para acessar o artigo do blog, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você quer aumentar o seu nível de liderança? Você quer ter uma liderança mais eficaz? Então, faça agora o nosso teste gratuito sobre as suas habilidades de liderança. Ter consciência sobre seus pontos fortes e fracos é o primeiro passo para você ter humildade e buscar melhorar as suas competências como líder. Por isso, faça agora esse teste. Esse teste é uma autoavaliação para que você possa fazer uma reflexão sobre as suas habilidades. Para fazer esse teste gratuito também, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você está no blog, você vai achar um banner para fazer esse teste. Terceira dica, você quer aprender mais sobre liderança como um todo? Então, baixe agora, gratuitamente, o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele, nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Assim, você vai ter um material simples, rápido, direto, para aprender os principais conceitos e competências relacionadas aos líderes eficazes. Por isso, baixe agora o e-book. Para baixar o e-book também, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou no blog você vai achar um banner para fazer esse download. E a quarta dica, você quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva agora, gratuitamente, para participar da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana eu vou te mostrar em algumas videoaulas como que você cria um time de alta performance. Eu vou te mostrar o passo a passo para você criar times de alta performance. Por isso, não perca tempo, faça já a sua inscrição. Faça a sua inscrição clicando no link aqui na descrição do vídeo ou no banner do blog. Assim, quando for acontecer a próxima semana do Líder Eficaz, eu te mando um e-mail para te avisar. E você, está vendo esse vídeo? Então é porque você se interessa por assuntos de gestão e liderança. Então, não deixe de me seguir também nas minhas outras redes sociais. Lá eu divulgo diariamente conteúdos, dicas sobre gestão e liderança. E vamos lá, você está vendo esse vídeo até agora, é porque você gostou do conteúdo, é porque ele fez sentido para você. Então, não esqueça de dar a sua curtida, dar o seu joinha, deixar a sua curtida no vídeo e se inscrever no meu canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, ficou bom? Deu uma enroscada, né? Uma parte ali que eu... Mas enfim, arruma na edição.